Boa tarde para todos. Estamos começando aqui a segunda aula do nosso curso de Doutrina Espírita, que tem como título Ciclo de Estudos de Filosofia Espírita em Tempos de Coronavírus. Nessa aula iniciaremos o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, e na edição da CELD, do Centro Espírita Leon Denis, que para nós é a mais fidedigna, dentre tantas traduções. Iniciamos com Mateus 5, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão, sem que seja cumprida perfeitamente tudo que está na lei, até o último iota e último ponto. Essa é a passagem de Mateus. Vamos ver as palavras-chave. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. A lei se refere à lei mosaica. Jesus se refere à lei mosaica, porque Jesus nasceu na cultura judaica. Jerusalém era uma cultura judaica. Os valores, os costumes, a tradição, as religiões, todas eram judaicas. Os que viviam ali eram hebreus ou judeus. Depois nós poderemos falar sobre isso. Portanto, era de conhecimento dos estudiosos que a lei, obviamente, é a lei mosaica. E os profetas são aqueles que sucederam a Moisés com seus textos de ordem moral, como Isaías, Malaquias, Oséias e tantos outros. Portanto, a primeira coisa que Jesus diz é que não vim destruí-los, quer dizer, destruir a lei, mas cumpri-los. O que significa isso? Jesus dá a sua acreditação às leis mosaicas e aos profetas. E é mais do que óbvio, porque a lei mosaica, na sua parte moral, sublime, é uma lei criada por Deus, ou transmitida por Deus, porque na época o povo judeu, o povo hebreu acreditava que era Deus. Nós espíritos acreditamos que é um anjo, um guia tutelar daquela comunidade, mas representando Deus, preposto de Deus que é. Não faz diferença. O conteúdo e o efeito é o mesmo. São o mesmo. Portanto, nesse momento, Jesus se mostra concorde às leis e aos profetas. E mais ainda, vem cumprir. Nesse sentido, não há, nesse momento, a intercessão histórica, religiosa que nós fomos ensinados, fomos educados, a narrativa, que aqui aos judeus e aqui aos cristãos, e aqui é uma lacuna, que aqui é uma religião, que aqui é outra religião, e que essas duas têm um contexto de separação doutrinária, propriamente dita. Pelo contrário, na época de Jesus, ele dava continuidade e acreditava a lei mosaica. Portanto, não há esse vácuo que as narrativas religiosas históricas vêm atribuindo. Ele deu continuidade, por isso que ele vai cumpri-las. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo que está na lei. Bom, o céu e a terra não passarão é uma metáfora. Ele quer dizer que há um determinismo para que as coisas corram no seu sentido até o final do seu cumprimento. E esse cumprimento, quer dizer, metaforicamente, esse tempo, céu e a terra passarem, é o tempo em que a humanidade evoluirá moralmente, intelectualmente, para criar um outro regime de um planeta pacífico, um planeta onde o bem prevalecerá sobre o mal, porque hoje, como nós vivemos, o mal prevalece sobre o bem.
e na época de Jesus mais ainda. Até o último iota e até o último ponto. São figurações, iota é uma letra grega e último ponto. Enfim, integralmente, durante esse tempo, que é um determinismo de Deus, o tempo de evolução dos indivíduos, dos cidadãos planetários, dos homens. Muito bem. Posto essa introdução e a interpretação de Mateus, vamos a algumas coisas sobre Moisés. Em Moisés há duas partes distintas na sua lei. A lei de Deus, que ele promulgou no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar por Moisés. A lei de Deus é imutável, a lei civil é mutável concordantemente aos costumes, aos hábitos, aos juízos de valor, às tradições, ao conhecimento, à ciência de cada época e de cada momento da civilização. Então, quando Moisés ele toma para si as leis divinas, ele é o representante de um poder divino que emana um juízo de valor moral e princípios. Eu poderia chamar isso de uma teologia, uma teocracia moral, um poder de Deus atingindo a parte moral. Então, é essa força que Moisés tem, o caráter de ser preposto de Deus. E também as leis civis, que são leis que vão regular o quê? A convivência dos cidadãos de uma sociedade. Uma sociedade, ela só é harmônica quando os cidadãos respeitam os direitos e os deveres. Tem os seus direitos, tem os seus deveres. A cada direito, um dever, uma obrigação. Então, as leis civis, as leis penais, etc., e outras leis, elas foram estabelecidas para os cidadãos conviverem, coexistirem a nível social coletivamente de forma pacífica e harmônica. Esse que é o propósito da legislação. E punir aqueles que transgridem ou ameaçam a sociedade. Um indivíduo que é criminoso, ele por ameaçar, a sociedade, ele tem que ser levado, tem que ser punido, tem que ser punido e levado para um isolamento social que é a prisão. Isso é normal, porque ele dentro da sociedade será um elemento de desagregação. Então, quando Moisés estatui a lei civil, ele se incorpora agora de uma teocracia civil. Então, em Moisés tem duas teocracias. A teocracia moral, consubstanciada nas leis, nos 10 mandamentos, e a teocracia civil, consubstanciada nas leis civis que Moisés estabeleceu. Lei sobre trabalho, lei sobre o dízimo, lei sobre a colheita, lei sobre o uso dos animais, lei sobre os impostos que devem ser pagos, lei dos cultos ligados a determinadas instituições, enfim, como uma lei civil comum de hoje em dia do século XXI. Portanto, essa duplicidade de leis. E quais são as leis realmente que constituem a nossa teocracia moral? A primeira: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens esculpida, nem figura alguma, de tudo que está em cima, no céu e embaixo da terra, nem tudo que está nas águas, sob a terra. Vós os adorareis, e não o adorareis, e nem lhe prestareis culto soberano. Aqui, eu sou o Senhor vosso Deus, é o que? A fundamentação, o pilar do monoteísmo. Até então, os povos eram pagãos, muitos deuses, equivalentes a muitos santos. Então, cada um tinha o seu Deus preferido, o seu santo preferido, e achava que ele preponderaria sobre os demais. Aqui não, aqui é um único Deus. Entretanto, como o povo era muito inculto, muito bruto ainda, e cheio de vícios trazidos do seu cativeiro no Egito, esse mandamento, ele dá uma ênfase ao poder de Deus, uma espécie de cobrança. Quando ele diz que vos tirei do Egito e da casa da servidão.
Quer dizer, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito e da casa da servidão. Ele lembra isso, como uma espécie de ênfase à necessidade de adorá-lo. Isso faz parte da época e da cultura. Segundo, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Quer dizer, o nome de Deus é um nome tão sagrado que deve ser levado na prece, na oração, em algum culto religioso. Apenas. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Sim, porque o dia de sábado dá-se descanso aos animais, dá-se descansos aos homens e ao mesmo tempo se glorifica o Senhor através de cerimônias religiosas. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, honrar o pai e a mãe é a base da estrutura de uma família. Uma família em que os filhos não respeitam os pais, muitas vezes por culpa dos próprios pais, é uma família em desagregação, que não tem princípios, normas, exigências, obrigações, deveres e também direitos. Então, nesse sentido, honrar o pai e a mãe é o sistema de aglutinação da família proposto pela lei para que a família aglutinada aglutine a sociedade. Augusto Comte, que foi um grande filósofo e também fundador da sociologia, filósofo francês, ele mostra que a família é a célula máter da sociedade. Se vocês quiserem destruir a sociedade, destruam a família, porque ela é a célula máter do tecido social. Preste atenção. E já nessa época, já havia esse conceito de honrar o pai e a mãe para manter a sociedade hebreia aglutinada. Quinto mandamento, não matareis. É mais do que óbvio, né? Não cometereis adultério. É outro princípio também de aglutinação da família. Eram tribos, muitos formados por clãs, essas tribos, né? Eram famílias, clãs, tribos, nesse processo sociológico, e uma sociedade, e às vezes um desajuste numa família. Um adultério levaria a problemas com a outra família e, por extensão, naquela comunidade tão fechada, a destruturação social. Então, esse cometer adultério envolve dois princípios. O princípio de se respeitar uma palavra, uma honra de fidelidade ao cônjuge, que é necessário para que o casamento corra bem estabelecido, estatuído, e ao mesmo tempo também um apelo paralelo para a estruturação harmônica da sociedade. Não roubareis, não roubareis, mais do que óbvio. Não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Ninguém vai na frente de um juiz para dar um álibi a um sujeito que cometeu um crime, dizendo que ele estava com ele naquela hora, mentindo para o juiz. Não é possível. Não desejareis a mulher do vosso próximo. É um outro sentido, mais uma extensão do princípio do adultério. E também da estrutura social. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Dessa mesma forma também, a lei mosaica mostra que todos nós devemos conviver com nossos próprios bens e não ficar mentalmente querendo nos apropriarmos dos bens do próximo. Bem, esse é o primeiro mandamento mosaico. Portanto, num resumo aqui que o professor Kardec fez, eu posso repetir, eu digo aqui, a autoridade de Moisés devia apoiar-se sob a autoridade de Deus. Mas somente, muitas vezes, uma ideia de um Deus enérgico poderia sensibilizar aquele povo ainda de um senso moral em desenvolvimento, ainda muito, em nível muito inferior, e produzir nele um sentimento de justiça imparcial, que também estava muito pouco desenvolvido. Então, esse apoio que nós chamamos aqui de teocracia moral para as leis morais, apoio em Deus, e da teocracia civil para as leis civis, eles fecham dentro de um processo social e do monoteísmo, sintetiza o que Jesus nos falou, que ele não vai destruir isso. Porque se em última análise, por um absurdo
Jesus fosse destruir isso, ele está destruindo as leis divinas são as leis consagradas de Deus, ele estaria indo contra propriamente Deus, estaria contra si próprio, como ele um dos prepostos de Deus. Seria a negação da sua própria existência e da sua própria missão. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Voltaremos amanhã. Eu mando um beijo aqui para o meu irmão Jorge, que está me vendo também. Meu irmão que foi um segundo pai para mim, cuidou na minha infância e na adolescência. Obrigado, alunos. Até amanhã. Que Deus nos abençoe.